Olá pessoal, bom, nesse vídeo eu vou apresentar uma lista de desejos de obras filosóficas que futuramente irei ler. E também poderão ser obras que vocês poderão inserir na lista de desejos de vocês futuramente se ainda não leram essas obras. Antes de começar a abordar o tema do vídeo, um convite super especial. Logo teremos um mini curso gratuito e com certificado aqui no canal. E fica o convite aí para vocês se inscreverem na lista desse mini curso. O link estará aqui na descrição do vídeo com todas as informações, o que irá ser abordado no mini curso, as datas, enfim. Então deixo o convite especial para vocês. Serão 3 aulas gratuitas com certificado sobre temas filosóficos. Confere aí e coloque o nome de vocês nessa lista aí para receber as informações. Então, pessoal, vamos ao tema do vídeo. Nesse vídeo, como eu disse, lista de desejos. Mas antes de apresentar a lista de desejos, gostaria de fazer um comentário para que seja um papo reto mesmo com vocês, né? Que seja algo totalmente direto com vocês, que é o seguinte, e isso estou falando principalmente para aqueles que desconhecem o mundo mais acadêmico da filosofia. Muitos que acabam me seguindo por aqui são da filosofia, mas outros não são da área e gostam apenas de filosofia. Em média, um curso, quando eu fiz o bacharelado, tinha 3 anos e a licenciatura 4 anos. Então, em média, de 3 a 4 anos para se formar em filosofia. Depois, o mestrado são 2 anos, depois o doutorado são mais 4 anos. Então, tem aí, em média, no meu caso, eu fiz bacharelado, 3 anos, mais 2 de mestrado, 5 mais 4 de doutorado, 9 anos estudando filosofia, da graduação ao término do doutorado. Quase aí uma década, né? Mas, mesmo assim, né, nós temos tanto conteúdo, tantas obras, tantos autores, tantos filósofos, tanto assunto na filosofia que é impossível ler tudo. E nós temos sempre brechas, nós sempre temos lacunas nas leituras, porque não lemos um determinado autor, um filósofo, ou lemos alguma coisa do filósofo, mas não lemos a obra tal do filósofo. Isso é muito comum. Hoje, quando me perguntam, já leu a obra tal? Enfim, né? Isso me perguntam bastante pelo Instagram, então fica a dica aí também, para quem não me segue por lá, fica o convite para vocês me seguirem por lá, porque eu acabo conversando diariamente com vocês pelo Instagram. Mas muitos me perguntam por lá nas caixinhas de perguntas, tu já leu o livro tal, do pensador tal? Tu conhece o pensamento desse autor? Boa parte sim, porque são 10 anos de formação e mais de 10 anos já vai para 12 anos de docência já. Então, são mais de 20 anos no mundo da filosofia enquanto estudante, graduação, mestrado, doutorado, e depois também como docente, como professor. Então, muita coisa, com certeza, eu já li para as disciplinas, por interesse, como aluno, para os trabalhos, enfim. Mas muitas outras eu não li. E isso é muito comum. Mas como tu já é doutor em filosofia e tu não leu o livro tal? Porque é muito clássico, muito importante. Porque são tantos livros importantes, de tantos filósofos importantes, que nós precisaríamos de 1000 vidas e mesmo assim a gente não daria conta de tanto conteúdo que tem. Então eu queria, nesse papo reto com vocês, destacar isso, que muitas vezes alguém que dedica a vida para a filosofia não significa que vai ler tudo, mas significa que vai ter que fazer escolhas. É impossível dominar com profundidade todos os filósofos, nós temos que escolher linhas de pensamento, nós temos que escolher períodos históricos, temáticas filosóficas, filósofos, para nos tornarmos especialistas. Por isso que na filosofia tem, esse professor aqui, esse pesquisador é especialista na filosofia hegeliana, aquele é especialista em metaética, aquele outro é especialista no tema justiça. Então tu pode se especializar ou num autor como Hegel, ou numa área temática como metaética, ou num conceito filosófico como justiça. Isso é muito comum. Claro que com o tempo nós vamos ampliando esse leque. Então, lá no meu mestrado eu me especializei numa obra, num autor, no doutorado já ampliei o leque, já fui para outros autores, depois como docente em grupos de pesquisa, em publicações, já pesquisei por muito tempo, 2, 3, 4 anos um determinado assunto, e quanto mais avançamos, mais nos tornamos especialistas em determinados filósofos, em determinadas temáticas,
E lá atrás, no início, pelo tempo, não tem como, né? Alguém que está no primeiro ano, por exemplo, não tem como comparar alguém que está há 40 anos na filosofia. Porque esse que está há 40 anos tem 40 anos aí de estudo. E quem está começando agora, tem aí 1 ano, 2 anos, então é muito pouco tempo. Eu estou há cerca de mais de 20 anos na filosofia, somando aí a graduação para cá, e tenho muitas lacunas mesmo, porque quando, por exemplo, tu se torna especialista num autor, não significa que tu leu todas as obras, tu é especialista, significa que tu vai pesquisar ele para sempre, porque sempre surgem novas publicações sobre o autor, sobre a temática, e tu tem que sempre estar se atualizando. Por isso que é algo assim que é para uma vida mesmo, sabe? Não é algo assim que, eu vou me especializar num ano e depois num outro ano em outro autor. Não, é uma soma. Num ano tu se especializou num autor, no outro ano tu se especializa em outro autor. Mas esse outro ano tu tem que juntar o que tu fez lá atrás para dar continuidade. Porque se tu parou aqui, estagnou e não vê mais o autor pesquisado no passado, né? Tu vai esquecer, ou tu não vai se atualizar, ou tu vai ficar com poucas leituras desse autor. Isso tudo falado, abordado para contextualizar que não se preocupem se alguém está muito perdido, se alguém acha que está muito atrasado, porque isso é bem comum. Eu acho que tem que ser o passo a passo mesmo, tijolinho a tijolinho. Então agora eu estou me especializando, conhecendo esse autor, enfim. Vai com calma. Tem que ter muita calma na filosofia. Eu sempre digo isso, né? Na filosofia, alguém com pressa não dá muito certo. Por quê? Porque exige muito tempo a leitura de uma obra filosófica. Em média, se tu conseguir ler 10 livros por ano, o que é muito, né? Porque põe 12, um por mês, sei lá, um por mês é muito, muito livro aí, né? Para conseguir pesquisar e aprofundar o conhecimento nesse livro. Então nós precisaríamos de, sei lá, vou chutar aqui 3 livros, 4 por ano, 2, talvez 1 livro por ano. Eu já passei 2 anos lendo um livro, então tem muito disso na filosofia. Mas no momento que tu conhece, no momento que tu domina aquele assunto, aquilo se torna algo consolidado. Não adianta também sobrevoar tudo e não aprofundar nada. Eu acho que tem que fazer o sobrevoo, conhecer um pouco de tudo, mas tem que também se aprofundar em alguns assuntos para se tornar especialista em determinados assuntos. Dito isso, vamos para a minha lista de desejos, que são obras ou que eu li apenas uma parte, um capítulo em uma aula ou por curiosidade, ou são obras que eu não li diretamente o livro, mas li comentadores falando dos livros, ou são aulas que eu já li em Histórias da Filosofia, essas obras aqui, que eu já abordei em Histórias da Filosofia, enfim, mas não essas obras que eu vou destacar aqui, que são 10, são obras que eu quero muito ler, que estão na minha lista de desejos, que eu vou ler, vou adquirir essas obras. Eu não tenho nenhuma dessas aqui em casa, não comprei ainda, mas desejo elas e futuramente vou encaixar nas minhas leituras, essas obras aqui. Primeira obra, O Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer. Essa é uma obra que eu não li, que eu li apenas uma parte dela, 1/5 mais ou menos, parei por não ter tempo na época, mas tenho muita vontade de estudar Schopenhauer. Esse é um autor que eu vou encaixar de alguma maneira futuramente nos meus estudos, ou para inserir numa aula, numa disciplina onde eu vou trabalhar um livro dele, ou mesmo talvez até para fazer um curso sobre algum tópico do pensamento dele. Então, Schopenhauer entrará futuramente na minha lista aí, e o clássico dele, né, O Mundo como Vontade e Representação. Eu lembro que eu li As Dores do Mundo lá atrás, no primeiro ano de filosofia, e me impactou bastante. Então, é um autor assim que eu tenho muito interesse em me aprofundar nele. Número 2 é do Husserl, Ideias para uma Fenomenologia Pura e para uma Filosofia Fenomenológica. Esse é um outro livro que eu desejo muito conhecer, porque eu tenho muito interesse em me aprofundar na fenomenologia do Husserl, né, que é o pai aí da fenomenologia do século XX, e esse Ideias aqui é um clássico dele, portanto é uma leitura necessária aí para conhecer a fenomenologia. Terceiro livro é Verdade e Método, do Gadamer. Então, Gadamer também é um autor que eu já li alguns textos dele comentando outros autores, como o texto dele sobre Hegel, sobre outros autores, mas A Verdade e Método não li. Eu li uma parte apenas, numa disciplina que eu fiz, que era sobre uma parte da obra, mas não li toda a obra, que é uma obra gigante, né?
Então, pretendo sim fazer um estudo aprofundado de verdade e método para entender melhor a hermenêutica filosófica. Quarto livro é Contra o Método do Feyerabend. Feyerabend é um dos grandes nomes aí da filosofia da ciência no século XX, junto com o Popper, o Kuhn e o Lakatos. Já li outras obras do Feyerabend, mas não li ainda o clássico dele, que é o Contra o Método. Então, futuramente também estará na minha lista aí de leituras. Quinta obra é Depois da Virtude, do MacIntyre. Esse é um autor comunitarista, neo-aristotélico, que vai tratar das questões de política, principalmente de filosofia política e filosofia moral, pelo viés do Aristóteles, do neo-aristotelismo, portanto, das virtudes. Então, título do livro, aqui um clássico também, Depois da Virtude, do MacIntyre. Uma das próximas leituras. Número 6, A Evolução Criadora, do Bergson. Bergson é um dos autores importantíssimos para entendermos aí a via que vem lá de Epicuro, de Spinoza, de Nietzsche, do Bergson. Depois, mais para a segunda metade do século XX, nós temos o Deleuze, Guattari. Então, é uma linha de pensamento aí da filosofia francesa, essa do Bergson, né, do Deleuze, por exemplo, que eu tenho muito interesse. Mas, ainda por não conseguir encaixar aí nas minhas pesquisas, na minha docência, na sala de aula, eu não me aprofundei nesse assunto, será futuramente inserido de alguma maneira. Número 7, Palavra e Objeto, do Quine. Esse é um autor que eu pesquisei numa disciplina do doutorado, mais para filosofia teórica norte-americana, e é um autor aí que eu tenho muito interesse, eu acho ele super interessante para as questões mais epistemológicas, portanto será também lido Palavra e Objeto, do Quine. Tem outro que é de vários volumes, tem vários volumes sobre que compõem essa coletânea, que é O Seminário do Lacan. Sim, nossa, é gigante. Mas Lacan é um autor aí que não é da filosofia, né? É da psico, que eu tenho muito interesse, principalmente para vincular com a filosofia. Principalmente para vincular e entender melhor o estruturalismo, por exemplo, né? Entender melhor até mesmo as questões do Hegel, né? Que tem uma influência. Então Lacan é um dos autores fora da filosofia que eu pretendo estudar futuramente. E não só ele, aqui poderia colocar outros autores, o Levi-Strauss, que eu já leio um pouco, né? E outros autores dentro do estruturalismo, mas o Lacan com certeza é um deles. Então, o Seminário do Lacan. Número 9, eu coloquei aqui como o livro Força de Lei, do Derrida. Então, Derrida é também fantástico, é um autor super difícil, mas é um autor aí que vai desconstruir muitas verdades da filosofia. Então, o Força de Lei dele, por quê, né? Porque é nesse livro que ele vai tratar das questões mais da filosofia do direito. Eu cheguei a ler uma parte desse texto dele numa disciplina do mestrado com o Ricardo Tim, e nós discutimos bastante via Derrida as questões mais da filosofia do direito, e eu achei super interessante. E a filosofia do direito é uma área filosófica que eu pesquiso, e, enfim, né? Futuramente teremos um curso que eu irei lançar futuramente, agora no início de 2022, irei lançar o curso Filosofia do Direito, fica o convite para vocês também fazerem parte desse curso meu, que será mais para frente comentado, né? Como será, o que eu vou abordar, enfim. Mas com certeza esse texto vai estar no curso Força de Lei, do Derrida. E para finalizar, o último livro que eu destaquei aqui é Pós-Deus, do Peter Sloterdijk. Pós-Deus, tem vários livros daqui dele, né? Eu escolhi esse porque foi o que mais me chamou a atenção, mas é um autor aí que já toda hora estão citando ele e falando, mas tu tem que ler esse autor e tudo mais. Conheço muito superficialmente o pensamento dele, conheço por comentadores, li alguns artigos sobre o pensamento dele, mas não li nada dele ainda. E é um autor que, enfim, né, alguns colegas meus, amigos, né, já conhecem ele ainda da década de 80, há bastante tempo, mas eu ainda não li qualquer obra dele e pretendo ler, sim, futuramente. Então, pessoal, essas são 10 obras que eu separei aqui para compor a minha lista de desejos. Coloquem aqui nos comentários, destaquem três obras apenas que vocês gostariam de ler. Não é necessário colocar 10, escolham 3, coloquem aqui. E não esqueçam também de deixar o nome de vocês aqui no link para fazer aí parte
do meu curso gratuito de filosofia, mini curso, né? Um mini curso chamado Filosofia 360 Graus. É um mini curso de 3 aulas gratuitas com certificado. E depois do mini curso também teremos o lançamento da próxima turma do meu curso. Aí sim, não é um mini curso, mas um curso completo chamado Filosofia 360 Graus. Eu vou deixar aqui a lista também para vocês colocarem o nome de vocês para receberem as informações do curso completo de filosofia. Logo no próximo mês teremos o lançamento da próxima turma. É isso aí, pessoal, um forte abraço e nos veremos no próximo vídeo.